Olá, hoje nós estamos aqui no segundo podcast da Evolic, o Evolic Cast, e hoje é um dia muito especial com um assunto extremamente rico e que vai agregar para você muito conteúdo e conteúdo de qualidade, porque é esse o nosso objetivo aqui, é essa a nossa missão. Transmitir um conteúdo de forma clara, simples, objetiva e que faça com que você entenda particularidades e complexidades da saúde mental e de outras áreas. Nós temos os nossos apoiadores e hoje nós temos aqui, né, Aline Matos, a Clínica Evolic nos apoiando e a Clínica Evolic, o telefone é 999741632, com excelentes profissionais. Nós tivemos todo o cuidado de selecionar os melhores profissionais para colocarmos em um ambiente para atender o público da melhor forma possível, atendimentos presenciais e online, tá? E também a Clínica Maria Maria é um espaço, né, que temos várias salas para sublocação, aluguel, para várias especialidades de saúde. Então, lá a gente conta com um ambiente seguro, um ambiente confortável, um ambiente que vai proporcionar tanto para você, profissional da área de saúde, quanto para o seu paciente, para o seu cliente, a melhor condição possível para que essa pessoa seja bem acolhida e bem atendida. Na Maria Maria, você, profissional que quer reservar a sua sala lá para atender o seu paciente, o telefone é 7730283027. E para que você comece a entender sobre o que a gente vai falar aqui hoje, é bem interessante que a gente pense no organismo da seguinte forma. Gente, nós selecionamos comportamentos. O que a gente chama de padrões de hábitos, de rotinas e até mesmo de rituais são comportamentos selecionados. E como que nós selecionamos esses comportamentos? Os comportamentos que nós selecionamos são por causa das consequências que eles produzem. Quando nós emitimos um comportamento e esse comportamento ele é favorável ou recompensador, a nossa tendência é que a gente selecione esse modo de agir para que esse modo se repita. Da mesma forma, quando um comportamento ele é emitido e ele não traz uma consequência reforçadora, vantajosa, a gente escolhe outro padrão comportamental. A questão é, nós estamos em uma geração, em um mundo de agora, em que a nossa paciência, principalmente no que diz respeito a reforço, está cada vez mais curta. Queremos as coisas de uma forma muito mais rápida. E nisso, trazendo para essa questão do reforço que eu acabei de dizer, a gente vai por uma questão que se chama reforço imediato. É aquele reforço que a gente não consegue esperar, a gente quer aqui e agora. A gente lembra que, por exemplo, quando a gente locava filme, né, na locadora, a nossa convidada também não pegou essa época, Não, mas a gente os locava VHS. filme na locadora e os filmes eram grandes, a gente queria que fosse grande, porque eram filmes de 2 horas, 2 horas e meia, a gente sentava com a família, reunia para assistir um filme e era todo um ritual. Hoje, a gente dá preferência para filmes mais curtos, porque temos uma concorrência de reforço muito maior no mundo hoje. Então, nessa concorrência de reforço, também vem a questão dos alimentos. O alimento antes era muito difícil de ser conseguido. A gente vivia em privação na maior parte do tempo. E logo depois, isso foi melhorando. Começamos a estocar, descobrimos o fogo, melhoramos as nossas habilidades de caça e agora nós temos vários alimentos de toda espécie na nossa frente. E comer é algo bom demais. E é para sobrevivência e, claro, traz um prazer. Mas às vezes a gente perde a mão. E essa complexidade de perder a mão tem a ver com as nossas questões psicológicas e também dos nossos hábitos e comportamentos diários. E para isso, a Aline Matos, que está aqui do meu lado, e eu sempre esqueço de nos apresentar, eu sou Rafael Cortes, ela é a Aline Matos. A Aline, que está aqui do meu lado, vai apresentar a pessoa tão especial que a gente convidou para falar sobre isso hoje, né, Aline? Falei o que você tem aí para dizer para o pessoal sobre a nossa convidada de hoje. Mas que aula de análise do comportamento, hein? Obrigado, você gostou? Eu ensaiei em casa. Muito Muito. boa. Então, para falar sobre comportamento alimentar, processo de emagrecimento, né? Entre algumas pequenas polêmicas, né, que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso bate-papo, a gente convidou a Rosângela Rezende. Ela é
psicóloga clínica e sua formação inclui formação em terapia cognitiva processual, o currículo dela é extenso, viu, gente? Formação em terapia cognitiva processual, estudos em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica pela UFRJ, especialização em neuropsicologia. Ela também tem formação em terapia do esquema. Atualmente está finalizando a especialização em terapia de casal, família e relacionamento, baseado em evidências. E também atua como palestrante, supervisora, mentora e integra a equipe multidisciplinar de cuidados ao paciente obeso, com o Dr. Delano Almeida, do Instituto do Aparelho Digestivo, e compõe também a equipe do Instituto Glass de Neurologia e Psicologia. Então, é uma convidada ilustre, né? Um prazer tê-la aqui, Rosângela. Prazer todo meu. Eu resumo esse currículo todo em uma frase. Gente que é apaixonada por gente. Me sinto mais até confortável com isso. É um prazer e uma honra, de fato, estar aqui com vocês. Espero que, de fato, a gente possa ter uma discussão que contribua, né? Já comecei Sim. aprendendo. Então, Rose, vou te chamar de Rose, tá? Perfeito. Quando a gente fala da questão do processo de emagrecimento, perda de peso, ainda existe um discurso muito propagado que é a questão da força de vontade. Só que a gente sabe que vai muito além disso, né? A questão do emagrecimento, ele é multifatorial. Então, tem a questão da história de vida da pessoa, como essa pessoa lida com os pensamentos, com as emoções. Tem aspectos também aí que vão para a biologia, né? A neurobiologia também. O ambiente, que é um fator imprescindível, né? Para a gente analisar, para a gente olhar. Então, não dá para se resumir a uma mera força de vontade, né? Então, eu quero começar te perguntando, né, de acordo com o seu conhecimento, a sua experiência clínica, por que que emagrecer é tão difícil para tantas pessoas? Então, primeiro, eu já queria parabenizar pela pergunta, porque eu gosto quando começa por aí. Então, antes até de responder, né, o que você está me perguntando, vamos tentar entender primeiro o que é de fato a obesidade. A obesidade, ela é uma doença. É uma doença clínica que o que faz o indivíduo A engordar não é o que faz o indivíduo B, que não é o que faz o indivíduo C. Logo, o tratamento para o indivíduo A nem sempre é o mesmo para o B, nem sempre é para o C. Ela é difícil porque, assim, ela é uma doença, ninguém reclama e fala assim, poxa, você está com preguiça e você continua com a pressão alta. Na obesidade, isso sempre. Tem algo relacionado à autoestima. Então, principalmente para as mulheres, não que com os homens isso não acontecesse, mas com as mulheres muito mais, relacionado a uma questão de não estar se cuidando, se abandonou, se deixou para lá, isso é preguiça, é porque come demais. Então, tem um estigma muito forte. Romper isso, que normalmente, diante desses palavras que são proferidas e a pessoa vai internalizando isso, romper os ciclos também é muito difícil. Né? Porque, por exemplo, a pessoa está lá, ela faz 15 dias de dieta tudo correta e um dia ela vacila. Primeiro pensamento que vem, isso não é para mim. Né? Se isso não é para mim, o comportamento, o pensamento é esse, o comportamento é eu vou desistir. Então, e fora que assim, a nível de biológico, as células de gordura, elas não morrem, elas vão esvaziar, mas ficam lá prontinhas esperando. E um contexto que hoje já vem sendo muito abordado, principalmente, né, pelas sociedades brasileiras de cirurgia bariátrica e metabólica, o entendimento de que se era uma doença crônica, logo o indivíduo emagrece, mas ele tem que permanecer no cuidado. Então, assim, até como eu estava dizendo antes nos bastidores, né? A obesidade, ela é uma doença, às vezes ela abate, às vezes a gente quem bate. Agora, desistir não é uma opção, porque é um contexto de fato relacionado à nossa qualidade de vida, à autoestima. Então, pega de aspectos físicos e psicológicos, os desdobramentos dela, né? Perfeito, Rose. E assim, a gente percebe também que a obesidade, por se tratar também de uma inflamação sistêmica no organismo, né? A gente vê essa questão de inflamação sistêmica no organismo também em transtornos psicológicos, em alguns transtornos psicológicos, como por exemplo a depressão. Como que você vê essa ligação na sua experiência clínica e também em dados da relação entre o hábito
de começar a comer de uma forma não saudável, que leva à obesidade, né? Com a saúde mental. Há transtornos que podem estar associados a esse ganho de peso, ao comer de forma a não comer bem? Tem alguma coisa associada? Nem só o transtorno, como alguns medicamentos. Então, por exemplo, o paciente tem depressão. Ele pode ter um aumento do apetite, como ele pode ter uma diminuição do apetite. E algumas medicações, em alguns transtornos, elas aumentam muito o apetite do paciente, retarda ali a forma metabólica e faz com que o paciente ganhe muito peso. O paciente ganha muito peso, ele fica deprimido, ele come mais, ele fica triste, ele deprime. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Então, tem muito a ver. Uhum. E é interessante, assim, porque quando a gente começa a ver na clínica, né, e a gente fala isso aqui, exemplo, um hábito, a gente tem hábitos centrais. Por exemplo, dormir cedo. Se a gente dorme cedo, acorda cedo, naquele horário que a gente respeita o nosso ciclo circadiano, se expõe ao sol, a gente consegue linkar vários outros hábitos saudáveis com o fato de simplesmente você regular o seu sono, né? A mesma coisa também acontece com hábitos que não são saudáveis. E a gente vê isso em históricos de paciente que chega na clínica com esse problema, com a questão de ganho de peso, ou em uma depressão, que ele fala assim: olha, eu comecei a ficar deprimido e comecei a ganhar peso a partir daí. Ou às vezes é o contrário, ele começa perdendo noite, ele começa comendo mal, aí associa perder noite com comer mal, aí vem o ganho de peso, vem o arrependimento por estar ganhando peso, a sensação de culpa, e isso também acelera, no caso, o ganho de peso dele, né? E nesse tipo de comportamento alimentar da população, principalmente da população brasileira, hoje, como que você vê esses dados estatísticos com relação ao ganho de peso? Para onde que os holofotes estão mirando no que pode estar fazendo com que a população aumente o peso da forma que está aumentando ultimamente? Então, a gente tem vários vetores nesse sentido. Então, assim, você tem uma redução aí pós-pandêmica em relação à questão da socialização. Então, a gente precisa de dopamina. Onde é que eu vou conseguir essa dopamina? Sistema limpo, sistema de recompensa. Então, a comida é algo fácil. Por quê? Porque você pega o telefone, você abre um aplicativo e a comida chega rapidamente na sua casa. E ela tem essa sensação, né, de prazer, como você falou no início. É gostoso comer, de fato é. E a ideia, inclusive, em qualquer tratamento, não é que você perca o prazer em comer, mas é que você reaprenda ou aprenda, né? A gente tem outros fatores sociais também. Então, assim, não é da minha época, eu sou K-pop pra cá, Sim, mas sim. você disse que na sua época era um pouquinho diferente, né? Então, dava mais trabalho de conseguir alimentar. Então, assim, vamos lá, não é brincadeira, eu sou mais velha que você, inclusive. A gente na década de 80, você ia a um mercado, as frutas até para poder que eram oferecidas eram poucas, tinha mais laranja e banana, Sim, né? verdade. Maçã, outras coisas, é quando se ficava doente. Com o advento, né, de se vir conseguindo mais recursos financeiros, foi também se aumentando esse consumo, mas vieram os fast foods. A gente começou a viver num ritmo muito acelerado. Então, assim, não se tem mais aquele prazer ou aquele tempo mesmo de se ir para a cozinha, se descascar mais e desembalar menos. Hoje é Sim. exatamente o contrário, se desembala muito mais e se descasca muito menos. Então, Uhum, esse é um dos fatores, né, de uhum. que com essa facilidade, realçadores de sabor, Sim, comprar uma briga agora aqui com a indústria, mas ele tem um efeito terrível, né? sim, verdade. A nível de funcionamento neural, de vício na comida, a gente, né, algumas pessoas são de fato, elas desenvolvem a compulsão, mas esses mecanismos, como os realçadores de sabor, eles têm justamente essa Que função. são esses alimentos Então, por isso que eu hiperpalatáveis, falei, né? né, não é um único fator, a gente tem vários fatores aí que o Uhum. sedentarismo, de fato, né? A grande maioria da população hoje tem carro, vai para todo lugar, não se anda mais como se andava antes. Então, Uhum. é uma série de fatores de que a obesidade é uma questão que também é social. Perfeito. Perfeito. Isso é importante dizer, né? Inclusive, eu vi um dado hoje que a gente não pode dizer nomes, né, gente? Mas vocês vão saber aquele chocolatinho que tem aquela
balinha de chocolate que é colorido, né? E aquele outro que tem a embalagem que é metade é vento e a outra é aquele quadradinho assim, que ali tem produtos até cosméticos ali dentro, né? Que deveria vir escrito no rótulo que é proibido para humanos aquele Alguns negócio, né? países baniram, inclusive. Sim, olha Baniram só. a venda, né? Que é comestível, mas não é alimento, né? É exatamente, perfeito. Devido a esses danos que trazem para o organismo e também essa questão do comportamento alimentar que pode ser prejudicado por conta. Uhum. E outra coisa também que eu tava pensando é que muita gente, por exemplo, eu que tenho filho pequeno, né? Às vezes as pessoas vão oferecer alguma coisa para ele e eu já não concordo. Aí falava, mas na sua época, quando você era criança, você comia e não acontecia nada. A qualidade dos alimentos hoje está muito modificada, né? Justamente para essa questão, né? Visando lucro, as indústrias e tudo mais, como você citou também. Então tem essa modificação, né? Esses alimentos hiper Palatáveis. palatáveis Uhum. que estão aí no mercado hoje, eles não existiam antes também. Houve uma Uhum. modificação aí na formulação e tudo mais, mas aí a gente já entra em Em outra outra área. seara, né? E fora que assim, as crianças dessa geração se brincava muito mais. Era na rua até mais Gastava tarde. mais Ativa. Hoje já energia. começa o uso de tela muito cedo, então é muito parado. Não tem mesmo. Até as próprias famílias eram famílias que normalmente tinham muitos filhos, então os irmãos brincavam muito entre si, iam para a rua, brincavam com os vizinhos. Hoje a gente não tem mais isso. Uhum. É um fato. E antes de você fazer sua pergunta, Aline, só uma observação. Vocês já perceberam que hoje eu estou conversador demais, né? Mas é porque é um assunto bem interessante, gente, porque se Uhum. trata de comportamento, né? E a gente observa que a gente vai criando padrões comportamentais. Se você tem reforço mais rápido nas telas, se você tem reforço mais rápido até no pedir o alimento e o alimento chegar, menos trabalho, é óbvio que você vai selecionar a partir daí padrões de comportamentos que você tenha menos esforço e resposta mais rápido. E comer também vai por esse caminho, né? Tem pessoas que comem e você, quando você vai perguntar, uma pergunta básica, clínica, se elas estão comendo, se elas conseguem identificar se estão comendo por fome ou por uma questão de apenas comer, elas não sabem responder. Tem pessoas que não têm mais contato com a fome, de sentir fome e sentir necessidade de se alimentar. Elas simplesmente comem, né? E, em contrapartida, elas não sabem sequer nomear o que estão sentindo, porque elas não Perfeito. reconhecem as próprias emoções. Até porque também houve isso, assim, muita gente ela é adestrada a não sentir as emoções. É errado, você não pode ficar com raiva, você não Uhum. pode chorar. Então, há esses dois outros fatores aí também. Então, por isso que a gente reforça de novo. Gente, a obesidade não é simples e ela é, de fato, multifatorial. A gente ainda tem outros fatores hormonais, Uhum. genéticos. Então, de algumas patologias, né, como alguns tumores pode desencadear. Então, assim, ela é bem complexa. Perfeito. E falando em emoções, né? Como é que entra aí a questão da importância de se trabalhar a regulação emocional para prevenir, né, um sobrepeso, ou um ganho excessivo de peso, ou uma obesidade? De que forma que também outros transtornos que têm essa questão da regulação emocional como... acho que não são nem alguns, né? Na base, os transtornos em si, eles têm essa questão da regulação emocional como Sim. uma base muito forte. Então, quando se trata de comportamento alimentar, né? Como é que é essa relação entre estabelecer uma boa regulação emocional e evitar um ganho de peso ou facilitar o processo de emagrecimento? Primeiro, o reconhecimento mesmo, como a gente estava falando. Né? Eu estou comendo porque eu estou com fome, ou eu estou comendo para me consolar, eu estou comendo porque eu estou com raiva. E a regulação emocional, ela vem, talvez o que vem até antes, né, é identificar os próprios pensamentos e as distorções. Né? Que distorção cognitiva eu estou fazendo, o que está sendo, né, que algumas abordagens usam como, o que está sendo o meu gatilho. Então, pode ser um gatilho emocional, pode não ser um gatilho emocional. Mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade. Outra coisa, a gente tem muita dificuldade nisso aqui, ó, água. Mas o Uhum. centro de prazer e fome e de sede é o mesmo no nosso cérebro. Uhum. Então, às vezes, eu estou com sede, a pessoa nem reconhece. Ela está com sede ou ela está com fome?
Normalmente se come primeiro, mas aí continua e come mais. E aí, a gente, é uma das coisas que a gente ensina no consultório. Se você estiver com fome, ou achando que você está com fome, você acha que não está relacionado a nenhuma emoção. Você não está triste, você não brigou com seu chefe, você não brigou com ninguém, não está descontando. Toma água primeiro. Se passar fome, não era fome, era sede. Mas também a gente percebe assim, a tamanha desconexão que a gente tem andado com a gente mesmo. Só aproveitando o gancho, Fica à Rafa, eu me vontade. lembrei do Mindful Eating, né? Que é muito interessante para fazer, né? Eu já indiquei para alguns pacientes também no consultório, né? Que é uma estratégia, é uma ferramenta muito rica para se trabalhar essa questão da autopercepção corporal e também como que a relação está estabelecida com a comida, com o alimento. Porque muitas vezes a gente vai comer ou tá no celular, ou tá assistindo alguma coisa na televisão e não se sente ali presente naquele momento. Não tem nem a percepção, na verdade, que Isso. comeu, né? E aí, por meio do Mindful Eating, dá para se reconhecer as emoções também. Então, acho que é uma estratégia bem interessante. Você costuma indicar para os seus pacientes? Utilizo. Mas assim, quando o paciente chega hoje, às vezes tem pacientes que chegam porque chegaram porque estavam nos trâmites para cirurgia bariátrica, outros chegam porque querem realmente perder peso e veio primeiro, né, com a gente, e tem outros que chegam para cuidar de outras coisas. Então, assim, hoje o primeiro que a gente faz é tentar entender uma coisa que eu acho que é extremamente importante: essa obesidade está vindo de onde? Sim. Perfeito. Esse é o primeiro passo. Quando a gente entende que é por uma compulsão que está relacionada à emoção, essa é uma excelente estratégia. Já tem para outros casos que não é. Já não A gente funciona. precisa aplicar alguns questionários, mas assim, a entrevista de fato, e ir tirando ali do paciente. Então, isso de que, vou lá porque eu quero o relatório para poder fazer a cirurgia bariátrica é rápido. Então, comigo não é rápido. Porque a gente vai tentar entender todas essas questões. E aí a gente tem um outro objetivo, né? Como é que eu trabalho com o paciente para cirurgia bariátrica? Avaliando se ele está apto, mas preparando para. Perfeito. E cuidando no pós. Então, é muito comum os pacientes que passam comigo perderem bastante peso, inclusive antes da cirurgia bariátrica, que faz com que ele vá para a cirurgia bariátrica com menos risco. Mas pode estar vindo de vários lugares. Por exemplo, a própria perimenopausa, nem tanto a menopausa, a perimenopausa é um período terrível. A grande maioria das mulheres chegam no consultório reclamando que estão com excesso de peso, que não eram assim, que não tinham esse problema, e agora estão. Tá, como é que está seu check-up ginecológico? Né? Qual a idade que você tem? Você tem notado alteração de humor, menos paciência? E aí a gente vai entender, para entender se aquela mulher está na perimenopausa para poder encaminhá-la. Mas é uma estratégia, como você colocou, a atenção plena, na verdade, de um modo geral, né? Todos os exercícios que a gente tem acabam fazendo com que traga essa consciência, o aqui e agora. Porque muita gente não tem a percepção sequer de que se alimentou, muito menos do que. Você comeu o quê? Não sei. E ele ajuda muito com a coisa que eu estou com fome ou com vontade de comer. Porque eu posso, inclusive, não estar comendo ali para um conforto, mas eu posso estar comendo porque eu estou com vontade de comer. Porque eu quero ali suprimir ou me presentear. Final de semana, poxa, hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira. Eu mereço. Merece o quê? Eu mereço uma dopaminazinha. Mas e por quê? A gente até brinca, né, no consultório, fala assim, tá, quando você lembrar disso assim, eu mereço. Eu mereço o quê? Uma celulite a mais. Por conta do que eu vou, ou um pezinho a mais com mais dificuldade para perder, ou eu mereço algo que de fato seja um presente para mim. Sim. Inclusive a presença com quem se mora dentro da mesma casa. Sim, perfeito. Que na verdade, no processo deste mudança comportamental alimentar, a família precisa estar engajada, né? Porque assim, é muito difícil a pessoa estar em um hábito alimentar, enquanto a outra pessoa está em outro hábito alimentar diferente, né? Vamos dizer assim, você lida com uma questão bem delicada na clínica, porque, pelo que eu entendo, as pessoas elas estão lá obesas para um processo de entrevista para cirurgia bariátrica, onde você vai
avaliar os aspectos correspondentes a isso que ela precisa. E nós temos aí um fato muito importante, que é a questão da autorreferência, né? Da pessoa se olhar, se identificar. E quando a gente está falando de autorreferência aqui, é muito mais do que autoconhecimento. A gente está falando de autorreferência como ela se identificar nas coisas que ela faz, nos comportamentos que ela tem e na figura que ela é. E de repente ela vai ter essa mudança corporal, ela vai ter essa mudança física. Então, como que é essa preparação psicológica? O que a pessoa precisa entender em primeiro passo? Ou seja, ela está obesa, ela vai fazer uma cirurgia, depois ela vai sentir dificuldades para se alimentar como antes, ela vai precisar se adaptar a essa alimentação. Como que é esse trabalho psicológico para essas pessoas que até estão nos assistindo, tá pensando, tá precisando em fazer uma cirurgia bariátrica? Não é culpa da pessoa, a gente tem que lembrar muito bem disso, né? O ganho de peso tem vários fatores, como o Rose falou, não é culpa da pessoa, mas como que é essa preparação desse indivíduo para de repente sair da sala e de repente ele vai ter outro corpo, outra reconfiguração alimentar, e isso de uma forma tão rápida? Qual o impacto disso na saúde mental do paciente? Então, a preparação, ela é feita primeiro, né, com esse, para a gente preparar, primeiro a gente precisa identificar as outras coisas, como eu coloquei. Eu vou dar um exemplo. A Aline falando sobre a questão do currículo. Por que eu comecei a estudar tanto, além do entendimento de que a psicologia é de educação continuada? Mas eu comecei, de fato, com os estudos sobre transtornos alimentares, né? E a obesidade e a cirurgia bariátrica. E fui fazendo as outras coisas pela necessidade, pela complexidade que era. Hoje eu trabalho muito mais com transtornos de personalidade. Uhum. Mas começamos os estudos aí. Diante dessa complexidade do que você entendeu, aí você vai traçar ali para aquele paciente. Né? Se é um paciente que tem transtorno de personalidade, será que de fato ele vai estar apto? Não vai? Ah, tá. Então tá. Eu vou ter que trabalhar com aquela particularidade. Uma dessas questões, por exemplo, a gente fala, a gente se reconhece, alguém pergunta, quem é você? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de comer misto quente. Eu falo, então, a gente precisa já desde agora ir trabalhando, porque este vai ser um gosto que você pode não ter mais. O paladar do paciente altera muito, que é algo com o qual ele não tem controle. Então, tem coisas que ele gostava que ele passa a não gostar. Fora que a gente tem uns reforços biológicos que acabam com que ele tome aversão de algumas coisas, como por exemplo, há um trabalho intensificado, olha, não pode o consumo de açúcar 6 meses após a cirurgia, nem de gordura e coisa, por conta do risco de desenvolver o dump. Aí o que é o dump? Um dump, o paciente sente a sensação que ele vai morrer e acabou. Né? É muito ruim. Então, se ele faz esse. E aí, alguns cirurgiões, contar os bastidores, né? A gente brinca. Se desenvolver, pelo menos vai ter um estímulo ali que é aversivo, então ele não vai querer mais comer o doce. Mas isso pode, de fato, acontecer. Sim. Então, a gente vai explicando detalhadamente. Eu explico para o paciente do que acontece quando ele levanta pela primeira vez, né, da cirurgia bariátrica, até a primeira ida ao banheiro, porque assim, já aconteceu em outros episódios, brigar, meu Deus, assim, olha, eu fui no banheiro e estava azul, o que aconteceu? Eu falei, não, é a tinta que é usada, é o contraste, coisa e tal. Então, a gente explica absolutamente tudo, para que o paciente não tenha novidades. E aí, a importância do acompanhamento no pós. Então, o paciente terminou a cirurgia, ele está lá antes, ele gostava do cheiro, por exemplo, sei lá, de bacon, que é uma coisa que é muito comum. Quando o paciente sente a primeira vez, ele tem náusea. Né? Então, de ir entendendo. E aí a gente vai. Então, a preparação vai dessas pequenas coisas a grandes coisas. Então, assim, como é que o paciente. A ideia que você tem assim, que o paciente ele vai dormir comendo um hambúrguer de 2 andares e acorda tomando 30 ml de água. Não é assim. Esse paciente começa muito antes a trabalhar mastigação. Ele começa muito antes com uma dieta já preparatória para a cirurgia, e quanto mais próximo, então a dieta líquida não começa após a cirurgia, ela começa inclusive antes. Olha só, interessante isso daí, né? Sim, sim. E outro aspecto importante, né, Rose, é que eu imagino que seja trabalhado nesse pós-operatório, ou mesmo antes, né, na fase pré-operatória, a questão das expectativas. São expectativas realistas? O que essa pessoa espera que vá mudar na vida dela, né, após a bariátrica? Porque muitos depositam ali, né, expectativas de que a vida vai melhorar, tipo, dar um giro de 180, né? Então,
Muitas vezes essas expectativas precisam ser trabalhadas também nesses atendimentos, né? Tem gente que acha que só vai ser feliz quando estiver magro e de repente chega lá na frente e não é bem assim, né? É o de traçar isso, né? Extremamente para aquela pessoa. Então, tem paciente que chega e diz, eu falo, não, você é você. Com 100, com 200, com 80, com 60, com 50. O contexto também muitas vezes permanece Permanece o né? mesmo, né? Tem gente que tem muitos sabotadores, por isso que algumas das sessões são feitas com os familiares. Né? A gente trabalha muito com os parceiros. Olha, vai aparecer ciúme? Não, não vai não. 6 meses depois, pode me atender, porque eu tô com muito ciúme. E aí a gente não pode deixar desenvolver o hábito de sabotar o outro. Então, é meio que uma visão assim, a obesidade é de fulano, não, é nossa. Né? A gente tem um contexto familiar, então ela é nossa, passou a ser de todo mundo. Perfeito. E principalmente com essa questão dessa modificação corporal, e aí questões impactantes, né? Porque a gente vai mudar a estrutura biológica do indivíduo também, né? Algumas vitaminas, alguns indivíduos, em alguns casos, precisam fazer, em alguns casos, não, acho que todos os casos, né? Não, se eu não me lembro, todos os casos precisam fazer reposição depois de B12, Vou até virar ferritina. para lá para poder falar. Se você está pensando em fazer cirurgia bariátrica, eu conto um negócio para você. Você vai casar com a equipe. Você pode até se separar daquela equipe, você tem que casar com outra. Então, assim, acompanhamento nutricional, atividade física, psicólogo e o cirurgião vai ter sempre que estar passando. E o endócrino. Porque vai estar. No início são feitas endoscopias a cada 3 meses, a cada 1 mês, a cada 3 meses, depois isso vai. Mas pro resto da vida, uma vez no ano. Pro resto da vida, e dosagem de ferro, ferritina, B12, que inclusive já aconteceu, assim. Paciente que não era da equipe, chegar, mudou de cidade, veio para cá, chegou, olha, o marido chega, olha, está extremamente deprimida, extremamente debilitada, e coisa e tal. Eu falei, tá, e vim, e mal conseguia falar de fato. Eu falei, qual foi a última vez? Me conte um pouco. Não, ela fez bariátrica há tanto tempo assim. E as vitaminas? Qual foi a última dose? Deve ter uns 3 anos. Eu falei, antes a gente taxa. E já vi, inclusive, de profissional de psiquiatria com esse diagnóstico. Mandamos para o endócrino, quando o endócrino viu hemácia com cor e forma diferente, ferritina de 4, então já saiu de lá direto para poder fazer suplementação. E quando fez a suplementação, não tinha mais nada. Estava ótima. Sim, e é interessante isso, Rose, porque assim, a gente sabe que tem uma incidência muito grande do reganho de peso, né? Esse reganho de peso, eu acredito que essas duas coisas estão envolvidas, mas eu queria ouvir de você o que influencia mais, assim, na sua experiência, segundo os dados, nesse reganho de peso. É justamente esse trabalho que o paciente vai ter de se casar com a equipe, de estar dando a manutenção aí, ou é o caso dele não entender a nova configuração comportamental que ele precisa ter para se adequar àquele corpo. Porque assim, gente, o nosso corpo configura. O que eu fazia com 20 anos, com 40 a mais, eu não consigo mais fazer. Eu tenho que entender minha limitação, né? Antigamente eu lia longe, hoje eu leio no alcance aqui do meu braço, uma dificuldade muito grande, preciso E de esse óculos, acessório não é né? só de beleza. Não é não um só acessório charme, muito, né? muito assim, né? Às vezes leio com a lupa do celular alguma coisa, porque, né? Não é mais aquele corpo de 20 anos. Então, assim, o corpo mudou, essa configuração comportamental é uma das principais causas do reganho, ou realmente é esse trabalho dessa manutenção que o paciente tem que fazer para o resto da vida? Tá, vou pegar um exemplo para você. Você pode ter um adolescente e um jovem que ele foi magro a vida inteira. Aí ele entra na fase doenta, 40 mais, 50, e ele começa a ganhar peso. Então, o paciente que fez bariátrica, ele não está livre disso. A cirurgia bariátrica, ela não é definitiva. Ela é um instrumento. E lembra, mesmo tendo feito a cirurgia bariátrica, o indivíduo, ele ainda continua lutando. Ele ainda tem uma doença, ele continua lutando Não existe obeso, né? Não. Então, ele continua lutando contra ela. Se ele vacila um pouco, se ele entra, como eu falei, né? Menopausa, andropausa, fica se
perde ali um pouco aquele ritmo que ele... E até porque, assim, a cirurgia bariátrica, o paciente vem perdendo peso, vem perdendo peso, vem perdendo, mas esse peso todo que ele perdeu não é o que ele vai ficar. Ele tem ali uma margem que ele ganha de peso, que é quando fala que estabiliza. Tanto é que as cirurgias plásticas que fazem parte do tratamento, elas não são estéticas. Tanto é que os planos de saúde cobrem por isso. Elas não são estéticas, elas são reparadoras, mas ela tem uma função também nesse tratamento. Então, tem muito paciente que não faz as reparadoras, né? Então, fica, tudo isso deixa mais suscetível a esse reganho. E claro que o comportamento, se você faz tudo isso e não muda o comportamento, então eu me lembro na época da FRJ, a gente passando por um laboratório que estava atendendo, e um paciente sai e vem falar com a psicóloga todo feliz da vida, e ele falou assim, comi uma pizza inteira. Levei o dia todo, mas eu comi. Meu Deus. A ideia não é que você comece a pizza inteira. Então, assim, claro que o comportamento, ele tem... precisa se operar o estômago. É pensar na cirurgia bariátrica como a gente pensaria, você quebrou o pé. Você vai lá, opera, bota o gessinho. Quando o gesso tira, se você continua mancando, né, não faz a fisioterapia, você vai continuar sentindo dor, você vai continuar, né, com o pezinho ali mancando. A cirurgia tem essa função, mas todos os outros cuidados, ele tem que continuar. Porque lembra do que eu falei no início. Um dia a obesidade bate, outro dia a gente que bate. Então, tem horas que ela sai ganhando. Mas o cuidado é para sempre. Outra questão, o paciente fez cirurgia bariátrica, você for com a expectativa, né, de que peso vai ficar. Eu falo, tem a expectativa da equipe, tem a expectativa do paciente e tem a expectativa de verdade, o que de fato vai acontecer. Então, você tem paciente que ele faz a cirurgia e ele perde muito peso. Você tem um paciente que faz a mesma cirurgia, o mesmo procedimento, é extremamente cuidadoso e ele não perde a mesma quantidade que aquele. Inclusive, isso ocorre também com as próprias canetas. Você vê que tem gente que ele perde uma porcentagem X, tem outro que perde um outro tipo de porcentagem. Então, é sempre entender que quem está lutando contra a obesidade está lutando, os resultados nunca vão ser iguais. Perfeito. E é sobre a caneta que você ia falar? Isso. Já vamos aproveitar, né, para entrar aí nesse tema. Rose, como é que você vê, né, a inserção, né? Na verdade, essas canetas já existem há um certo tempo, mas agora vem se popularizando. Então, como que você correlaciona com... Existe alguma mudança aí no padrão de emagrecimento que você vem observando clinicamente? Então, as canetas, elas entram como recurso, inclusive para quem teve reganho de peso na cirurgia bariátrica. O que a gente precisa entender a partir da caneta, a preocupação do ponto de vista psicológico, né? A partir das canetas, elas estão sendo utilizadas com prudência ou elas estão sendo utilizadas para imprimir um novo padrão de forma que vai ser o padrão que é o padrão de corpo perfeito? Então, essa preocupação é uma preocupação que eu acho que é válida de a gente ter. Agora, que é uma revolução no tratamento da obesidade, sem sombra de dúvida. Porque uma das coisas que, inclusive, acontece quando o paciente faz a cirurgia bariátrica é o aumento da produção do GLP-1. Hoje a gente tem, sem a cirurgia bariátrica, as canetas que têm um aumento da produção de GLP-1, da produção de DIP, que é o caso, né, da trizepartida, a gente tem a semaglutida, que é de GLP-1, e tem aí os que vão vir ainda para o mercado, como a retratutida, que ela vai ter 3 análogos, 3 hormônios análogos, que ela vai ter também o glucagon. Qual é a diferença que ela vai ter em relação às outras canetas? A gente vai ter um outro boom aí, né? Ela ainda não está no mercado, ela está na fase de validação, está na 3ª fase. Mas os estudos até agora que foram feitos apontam como ela tem o que melhora o funcionamento da glicemia, ela age na saciedade e ela vem com outro componente, que é o aumento do metabolismo e a quebra das moléculas de gordura, a gente vai ter um outro boom aí agora das canetas, vai ser uma outra revolução. Além de vir as que vão passar a ser não mais injetáveis, porque tem uma que ela vai vir via oral. Então, é de fato uma revolução no tratamento da obesidade para quem é obeso. A gente vê também muito uso estético. Né? A obesidade, quando você trata, ela tem uma resposta estética, obviamente. Sim. Mas muita gente que
que, né, tá usando só com esse conceito. Então, precisa-se ter um bom senso em todas as áreas. Porque imagine, se você é um paciente obeso, que ele começa a usar as canetas, ele vai para o peso que seria o peso ideal para ele, né? Que nem é o IMC ali só, tem vários, Uhum. né, Vários outros aspectos, que né? faz esse aspecto. Mas ele Uhum. chega no. Aí tem o outro que está utilizando para ficar mais magro ainda. Então, será que a gente não vai ter uma descompensação aí de então é cada vez mais magro? E aí tem coisas como a gente ouve por cabeça de Ozempic, porque fica desproporcional, né? Pode gerar uma perca muito grande de se não for acompanhado, e por isso que olha, a obesidade ela não é multifatorial, ela se trata com equipe multi e de preferência interdisciplinar. Os profissionais têm que se conversar entre si, têm que se conversar sobre esse paciente para que, de fato, leve um tratamento que é personalizado. Se é multifatorial, que faz um ganhar peso, não é o outro, não é uma forma de bolo para todo mundo. Uhum. Você acha que a gente vai chegar em um tempo em que a cirurgia bariátrica ela será substituída por essas canetas ou não? Hoje, a cirurgia bariátrica ela ainda é o padrão ouro. Ela é Uhum. para todo mundo? Obviamente não. A gente está falando ali tipo 2, tipo 3, né? Obesidade tipo 2, tipo 3. Mas essa caneta, especificadamente a retratutida, ela tem uma promessa aí de chegar à perca de peso equivalente à cirurgia bariátrica. Então, os estudos apontam que até 26% das pessoas que já se submeteram a tratamento com ela agora, eles têm perco em torno de 24 a 30% ou mais. Uhum. E os outros nessa faixa de 24%. Isso é um número bem equivalente à cirurgia bariátrica. Mas se vai ser substituto, ainda a gente tem muito que estudar aí para frente. Hoje, o padrão ouro ainda é a cirurgia bariátrica. E aí a gente vê que as pessoas, né, que geralmente recorrem sem ter uma obesidade, né, ou algum problema similar, né, de saúde com relação ao peso, recorrem por mera pressa, né, de emagrecer. Aí eu preciso emagrecer, é aquela frase, preciso emagrecer, não importa como, mas Ou eu por quero conta de emagrecer. algum transtorno alimentar. Uhum. Exato. Perfeito. E aí, que é o link da pergunta que eu ia fazer, né? Quando o paciente chega com essa urgência, né? Precisa emagrecer rápido. O que isso pode revelar sobre o estado emocional dele e também sobre o seu comportamento alimentar? São várias coisas, né? Você pode, desde um paciente que de fato está muito angustiado e quer mudar a vida, como você pode ter alguém com anorexia ou com bulimia e que está tendo uma distorção, né? No caso, da imagem corporal e que quer perder. Ou outros com bulimia porque ele tá naquele esquema, né, da compulsão mais a purgação e vê naquele método ali tem urgência, né? A ansiedade normalmente está lá em cima e tem urgência nessa perca de peso, mas a gente tem que ter cuidado, porque nessa pressa ninguém levou um dia, dois, três, um mês, 2 meses para poder ganhar peso. Como é que ele vai perder em tão pouco tempo? Então, precisa ver o que está agregado ali. Então, assim, vai só usar a caneta, não vai cuidar da alimentação, não vai fazer atividade física, e o risco de uma sarcopenia, né? Uhum. Então, e o risco de desenvolver um transtorno alimentar, porque lembra, se parar o tratamento, as pessoas que são hipertensas, elas deixam de tomar medicação. Hoje os estudos apontam nesse sentido. Então, por que quem é obeso vai parar de se cuidar ou vai parar de tomar medicação? Ainda Uhum. tem essa outra sinalização aí. Então ela perde muito peso, mas aí ela fica com medo. Foi muito rápido. Ela tá ótima, se sentindo, tá com a autoestima lá em cima. Mas aí desenvolve um medo de comer. Aí prejudica a socialização, pode desenvolver uma bulimia. Uhum. Então ela começa a comer, faz o quadro compulsivo, mas também faz o quadro de purgação, recheado ali de muita angústia, de muita ansiedade. Uhum. Rose, e acontece também aquela questão, né? Vamos supor, tem aqui eu ou meu amigo Dani que está aqui nos auxiliando, dando esse apoio, e a gente chega lá e fala assim: olha, a gente quer comprar essas canetas aqui, nós vamos começar a usar essa caneta agora. É, assim, né? Eu não tô com sobrepeso, pelo menos eu acho. Minha nutricionista disse que não, né? Então tudo bem. É, nem Dani. Então, assim, quando que você percebe que um paciente, depois que ele fez a cirurgia, fez o pós-cirúrgico, ele ainda não conseguiu entender
a configuração do corpo dele e começa a ter uma distorção desse corpo. Às vezes aí ele vai para outro excesso, né? Isso pode acontecer. Tipo, tá muito magro e ainda quer continuar perdendo peso e fazendo uso de medicações para reprimir. Como que você trabalha isso com esse paciente? É, adorei a pergunta. E Hum, realmente é uma coisa que acontece, porque assim, a perda de peso é numa velocidade que aquele uhum. cérebro ele não está conseguindo acompanhar. Então é muito comum o paciente ele vai comprar roupa, ele ainda compra um número maior Olha do só. que o que de fato ele veste. E esse é Uhum. justamente um dos exercícios que a gente utiliza. Vamos comprar roupa? Vamos. Qual você acha que veste para você? Essa daqui que não é esse, 44. Beleza. Veste 44, fica desse tamanho. Olha só. Eu acho que eu Olha, vou comprar umas calças 48 para mim, para ficar mais feliz. olha, né? Desculpa a expressão, não fica parecendo ali um saco de batata naquela pessoa. E tá, ué, então eu já perdi tanto peso assim, já perdeu, como é que eu tô? Então, outra técnica que a gente utiliza é você forra a maca com papel, você pega hidrocor e você decalca literalmente o corpo do paciente. A gente Uhum. faz isso também com pacientes com anorexia para que eles olhem de uma outra forma, porque já que olhando no espelho eles têm uma distorção dessa imagem, a gente precisa trazer isso. Fora exercícios como, por exemplo, eu preciso entender como o meu corpo tá. E aí tem uma coisa ótima, todo mundo tem hidratante em casa, concorda? Todo Uhum. mundo usa? Uhum. Hum. É mesmo, eu Ou então mesmo quando não usa é uso. assim, né? Bota. Eu falei, não, gente, bora pegar na gente, né? Aham. Bora pegar e ver como de fato você está. Então, sim, são usadas várias técnicas. Outra coisa, pacientes, todos os meus pacientes, eu peço para que guardem uma roupa. A roupa que eles usaram no dia para ir para o hospital, ou uma outra roupa que ele escolheu. Essa roupa fica guardada, ele não desfaz dessa roupa, e aí ele vai comparando. A gente utiliza fotos também para isso. Então, assim, tem várias Uhum. técnicas que de fato essa é uma dificuldade. Uhum. E deve ser difícil olhar assim, por exemplo, quando a pessoa está no reganho, que ele já fez a cirurgia, aí aquela roupa que ele foi para o hospital é a roupa que cabe agora novamente. Isso também é uma complicação, né, Olha, Rose? pelo menos assim, dos que eu acompanho, não tivemos nenhum caso de Uhum. pacientes que voltaram ao peso original. Uhum. Às vezes tem um reganho ali na faixa de 8, 10, 14, 15 quilos que a gente já fica todo mundo de cabelo em pé, mas Imagino. nunca mais que isso. Uhum. Entendi. Olha só que legal. Você tem perguntas para Rose aí? Que se Muitas deixar, acho eu que não fico vai dar falando. tempo. Tem muitas perguntas. Eu tô vendo aqui, nossa, o que que eu vou ter que, infelizmente, deixar de fora, mas acho que a gente pode falar também dessa questão do comer transtornado, o comer transtornado e o comer, como diferenciar, né? A gente pode abordar esse tópico. É, diferenciar da compulsão alimentar, Rose. Como, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, eu como compulsivamente. Né? Aqui a gente já vai entrando na parte dos transtornos novamente, né? Ah, eu como compulsivamente. Tá, mas o que é comer compulsivamente? Se a gente for olhar de acordo com a literatura, né? A gente vê que é comer uma quantidade excessiva de Num curto comida espaço de num curto tempo. espaço de tempo, né? E a sensação de falta de controle sobre o que está sendo ingerido. E aí, às vezes, né, a gente pergunta ao paciente ou algum amigo que está falando ali dessa dificuldade de controle sobre a alimentação, quando vai ver, tá beliscando o dia todo, né? Mas que o beliscador é um outro tipo de transtorno alimentar. Qual seria Uhum. esse tipo? É o beliscador. Né? Uhum. Entendi. É um outro transtorno. Então, se ele tem, mas é o que fica beliscando de fato Hum, o dia inteiro. A gente tem o comedor noturno, que é aquele que sim, a não, síndrome do comer noturno, né, né? do comedor noturno. A gente tem aquele que, na verdade, ele não tem uma compulsão, e aí a gente pode pensar nas neurodiversidades. Se ele já tem um baixo depósito dopaminérgico. Quando chega aquele horário do dia que todo mundo declina já a dopamina e que já dá vontade de comer um pouquinho, ele vai ter vontade de comer muito mais, porque ele está Uhum. com um depósito que quase que inexistente, né? Sim. Então, essas coisas precisam ser, para senão a gente taxa todo mundo e todo mundo chega com esse discurso de que de fato é compulsivo e nem sempre é só Aham. compulsão. Às vezes são hábitos, às vezes tem famílias que de fato são mais comelonas. Só que ele reage de uma forma e o outro primo, para matar ele de raiva, pode comer um bonde e não vai ganhar 1 grama. Aí ele Uhum. entra, é o que você falou até a gente conversando antes, né? Os grupos sociais.
né? Então tem gente que é mais mesmo do comer, do sair, do beber, e vai acompanhando e não vai percebendo. Essa falta de atenção que você tem no comer faz com que você coma muito mais, porque a informação não vai para o cérebro. Por isso que mastigar, porque o que faz a informação ir para o nosso cérebro é a mastigação. Quanto mais eu mastigo, mais meu cérebro entende que e aí eu fico satisfeito. Senão eu posso comer isso vorazmente, né? Eu tô ali, tô chateado, não é uma compulsão, mas o pudim tá tão bom e eu tô com tanta raiva, vou comer de novo. Sim, porque a gente não vai jogar o alimento excessivo fora, né? Impressionante, porque assim, você vai lá e é convidada para almoçar lá em casa, que Renata Vou. cozinha muito bem e É faz uma verdade. comida maravilhosa, né? Você também tá convidado, viu, Dani? E aí o que que acontece? Aí vamos supor que ela faz e a especialidade dela é churrasco. Ela é uma excelente churrasqueira. Lá em casa eu fui premiado com isso, né? E aí acontece o seguinte, Também. também, né? E aí você vai lá e come 4 quilos de carne, 2 acarajés com ovo, e aí Renata vem com um pudim. Você vai ingerir aquele pudim, ou por educação, ou por gula mesmo, né? Vamos comer. E aí o organismo ele não vai jogar isso para fora, ele vai acumular aquilo ali. E também aquelas pessoas que hoje a gente vê que é comum, principalmente os mais novos, né? Tá comendo e o celular tá ali o tempo todo. Essa questão desse excesso de alimento que a gente coloca pro corpo, o que que altera metabolicamente? Cria também uma rotina de comer excessivamente mesmo sem essa vontade, a gente vê isso, você quer ver em pacientes, por exemplo, que tem uma rigidez cognitiva muito grande. Às vezes ele cria uma regra e fala, não, vou chegar à noite e vou comer, vou passar na padaria e comer metade de uma pizza. E aí, no meio do caminho, ele lancha, mas ele ficou com aquele padrão fixo que ele tem que comer aquela pizza mesmo sem fome. Cria-se esse padrão. Esse alimento excessivo a mais, ele vai adaptando o metabolismo humano para esses excessos de comida sem controle? O próprio metabolismo, né, ele vai ficando mais lento, porque Uhum. olha ali oferecendo. A mesma coisa também se tivesse muita escassez, né? Uhum. Não iria. Mas nessas regras, você falou da regra da rigidez cognitiva, né? Então eu criei um roteiro na minha cabeça, eu tenho que seguir. Mas você quer ver uma coisa que é uma crença que a maioria das pessoas da sua geração. da Quando a sua, gente descobriu o fogo, gente, eu tava da lá. sua geração tem, não pode deixar comida no prato. Verdade. Nossa, não pode, Não né? pode E tem deixar os comida no restaurantes que prato. se você deixar, você paga mais, né? É Exatamente. desses que eu gosto. Se você comer tudo, você ganha a sobremesa. Se você não comer tudo, você Verdade. não ganha a sobremesa. E a gente Obrigado, vai, mãe. e a gente vai replicando, e vira uma regra, né? Vira uma regra Perfeito. que, meio que você não tem a consciência, então você vai almoçar na casa de Renata. 4 quilos de carne, meu Deus, né? 4 quilos de carne. É o Não, padrão. tá lá a regra, não posso deixar. Uhum. E ainda assim, lembre, você comeu, você tá satisfeito, mas quando vem a sobremesa, tem um lugarzinho para ela. Por que não tem mais para comida salgada, mas para sobremesa tem um lugarzinho? Sempre tem, Sempre né? tem um compartimento Sempre especial. tem. Sempre. E eu não sei assim sua família, mas sempre tem aquela avó, aquela tia que chega por trás de você e completa o seu prato, né? E chega lá e você nem percebe, não precisa não. Pá, a comida já tá Tá muito ali e magrinho. você come, né? E se você não. Assim, minha família, a gente tem descendência italiana, tem descendência portuguesa, assim. Se você comer, é porque você gostou da comida. Claro. Se você não comer, é porque você não Não gostou pode da fazer a comida. desfeita, né? De jeito nenhum. Então, ó, pra você ver como essa questão cultural também é uma coisa que vai formando, né, os nossos aids ali e a gente vai continuando a funcionar, sendo que hoje, e como você colocou também com a questão da idade, a gente vai mudando e a gente precisa se adaptar. Uhum. Ô, Rose, e assim, hoje foi um dos dias que passou mais rápido o nosso tempo aqui, né? Correu demais esse nosso tempo. A gente pode usar determinadas estratégias para que a gente consiga criar outras rotas de circuitaria neural no nosso cérebro, para a gente conseguir, de certa forma, a gente vai usar esse termo aqui, tá? Driblar essa questão da compulsão ou de comer de forma desordenada.
O que que você usa de estratégia com esse paciente naquele momento que ele está com uma fome excessiva ou quando ele acorda no meio da madrugada e antes ele ia para a geladeira e agora a orientação é não ir? Para trabalhar esses hábitos comportamentais, quais são as estratégias mais eficientes que são utilizadas hoje? A gente sempre teve a TCC e ainda é o padrão ouro. Mas a gente tem vindo com outras abordagens que têm chegado nesses lugares de formas lindas, inclusive, né? Como, por Uhum, exemplo, a terapia do esquema. Tá? Esse impulso, por que esse impulso? Então, assim, a criança impulsiva é a uhum, criança raivosa que está indo. Então, conhecer, identificar quais foram as necessidades emocionais primárias que não foram atendidas, ensinar os seus modos e os seus esquemas, faz com que o paciente naquela hora ele se recorde disso. E também uhum. a gente trabalha às vezes com uma coisa que hoje algumas gerações têm mais dificuldade ainda, a frustração. Sim. Eu vou passar pela frustração de estar com vontade, mas eu não vou lá. Uhum. Perfeito. A Isso baixa tolerância ao fortalece, né? mal-estar, né? A baixa Isso. tolerância ao mal-estar. Então, a gente trabalha, inclusive, já tem pacientes que você vai usar muito mais técnicas da regulação emocional, da tolerância, né, ao desconforto com a DBT. Então, é Uhum. muito peculiar mesmo o que, que você vai utilizar com cada paciente. Mas estratégias para isso a gente tem. E os estudos apontam, né, que quando você vai trabalhando isso, essa circuitaria neural, ela vai mudando, Uhum. Isso vai fortalecendo o senso de principalmente a amígdala. autoeficácia, né? Do Uhum. paciente, o que leva cada vez mais a desenvolver, né, a questão da motivação para continuar o tratamento e por aí vai. Uhum. Ele vai começando a ter prazer no emagrecimento e na Uhum. manutenção do peso e nessas vitórias que não são pequenas, elas Uhum. são grandes. Sim, com certeza. Eu vou fazer a minha última pergunta, tá? E aí depois você faz a sua última pergunta. Tudo. Rose, para a pessoa que vai assistir a gente aqui em algum momento da vida e essa pessoa tá passando por esse problema de realmente tentar e não conseguir, tá lidando ali, já tem o histórico de fracassos com relação ao emagrecimento. Qual é o caminho mais viável que ela pode realmente trilhar para conseguir perder peso de forma saudável, com qualidade, com hábitos saudáveis, para não também não ir de um extremo para o outro? O que que é o primeiro passo que essa pessoa que já está com obesidade ela precisa começar a fazer para conseguir ter sucesso aí na reeducação alimentar? Primeiro ela vai tentar identificar por que profissional de fato ela quer começar. Se ela quer começar pelo profissional de medicina, se ela quer começar com um profissional de psicologia, se ela quer começar com um profissional de educação física. Mas a gente de fato recomenda, comece com o médico, passe, por quê? Vai ser avaliado toda a questão metabólica, hormonal, Uhum, mas antes disso tudo, olhar para ela com compaixão, com muita compaixão. Né? O paciente obeso é um paciente que ele sofre normalmente, porque ele é cobrado o tempo inteiro. Ele não, a gente, eu vou falar aí por mim, né? Eu luto com a obesidade desde que era criança. Eu me recordo mesmo de mim desde muito pequenininha, já com excesso de peso. Uma questão já familiar também. Então, assim, é uma briga que é de todo dia, porque assim, as pessoas cobram o tempo inteiro. E é isso, uhum, assim, tem horas que você vai bater, tem horas que você apanha. Desistir não é uma opção. Então, tá acima, procura o médico. Tem todas essas alternativas hoje. Identifica o que está acontecendo. Atividade física hoje não é mais um luxo. Não é uhum, mais para poder ter o corpo perfeito. Não, ela faz parte não só do tratamento para a obesidade, mas também para a saúde mental. uhum, Então, ela vai estar acertando. E identifique algo que você goste, se for possível. Se não for, vai fazer sem gostar mesmo. uhum, Não, não, é um remédio que é amargo, mas que a gente uhum, precisa dele. E ter muita compaixão consigo mesmo quando, em alguns desses momentos, a obesidade estiver batendo. uhum, Como, por exemplo, na perimenopausa vai bater. Toda mulher na perimenopausa vai ter esse problema? Não, mas a grande maioria sim. Principalmente ali por conta, né, da baixa produção, né, dos hormônios progesterona, estradiol, aumento mesmo de circunferência abdominal. uhum, Mas não pode desistir. E lembrar, é um aparato.
Então, você tem que ter um nutricionista, um profissional extremamente importante. Ele, Sim. de fato, faz toda a diferença. Porque a gente fala muito em reeducação alimentar, reeducação. Mas a gente, será que foi sequer educado? Sim. Né? Quem foi que, quando a gente era pequeno, falou pra gente, olha, no dia que você comer macarrão, você não pode comer batata, você não pode comer arroz, você escolhe um dos três. Você aprendeu assim? Não, eu não aprendi desse jeito, não. Eu também não. Então, assim, a gente precisa ser educado, né? Então, aprender. Outra coisa, tem alimentos que podem ser muito bons para você, mas podem não ser para você, Sim. né? E nem para mim. Então, o médico, né? Principalmente o endocrinologista, o nutricionista, o psicólogo e o educador físico. São pelo menos esses 4 pilares, de fato, a gente precisa. Perfeito. Perfeito, Rose. Então, para a gente encerrar, nós sempre falamos, né, para o convidado ou convidada, para deixar uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo. Então, uma mensagem que seja científica, acolhedora, né, para quem está nos assistindo e que precisa de esperança nesse processo de emagrecimento, né, ou de uma motivação para começar também esse processo de autocuidado, de emagrecimento também. O que você diria para quem está em casa? Então, a gente fala muito da questão hoje dos profissionais, inclusive é uma campanha, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica. A obesidade eu trato com respeito. Mas antes disso, se trate com respeito. Tenha autocompaixão com você e vá buscar essa ajuda. O primeiro passo é muito difícil. Então, imagina que às vezes, né, a pessoa está em casa deprimida, ansiosa, nesse ciclo que se retroalimenta e ainda é cobrada. Então, é difícil de dar esse primeiro passo, mas dê esse primeiro passo. Tem profissionais, não só a mim, mas inúmeros hoje, inclusive na nossa cidade, graças a Deus, que estão dispostos a não fazer o seu caminho por você, mas fazer o seu caminho com você. Então, venha, faça, porque tem dia que é a gente que bate, mas desistir não é uma opção. Perfeito, Rose. Muito E obrigada. assim, antes de finalizar, né, falar mais uma vez os nossos apoiadores essenciais nesse podcast aqui, que estão conosco em todos os episódios, a Clínica Evolic. Telefone, gente, eu ainda não aprendi, faz vergonha não aprender o telefone da clínica, aqui em Vitória da Conquista, 77999741632, e a nossa parceira Maria Maria, né, Espaço Saúde, que hoje é um condomínio com várias especialidades médicas, com todo o conforto que você precisa para atender o seu paciente e também, claro, o seu paciente, o seu cliente vai se sentir muito bem acolhido nesse lugar. O telefone de lá é o 77 3028 3027. Rose, foi muita informação. Muito obrigado por esse conteúdo que você compartilhou com a gente aqui. Realmente, a gente poderia ficar mais 1, 2 horas aqui, Várias porque perguntas aqui. tem várias perguntas e a Guardadinhas. gente, né, a gente fica observando, porque são assuntos assim que as pessoas que estão lá fora, que às vezes não têm acesso a um profissional de saúde, ele precisa ouvir essas informações para saber pelo menos por onde começar. E você colocou isso de forma muito clara. Quero agradecer por ter aceitado o convite e fazer parte dessa nossa história aqui, dessa nossa jornada. Eu que agradeço, foi uma honra, de fato me senti extremamente honrada. E é isso, é como vocês falaram, a gente não conseguiu falar, sei lá, nem 1%, não entramos, né, em todos os transtornos alimentares, mas que bom que espaços como esses existem. Parabéns mesmo para vocês, para Renata, né? E a gente tá aqui, precisando, estamos à disposição de vocês. Aline Matos. Agradecer, né, mais uma vez, sua presença, né, por contribuir de forma tão rica, de forma tão importante com esse tema que, né, muitas pessoas acabam, muitas vezes, sofrendo sozinhas, né? Porque, às vezes, revelar uma compulsão, revelar uma bulimia, ou mesmo falar sobre obesidade, acaba sendo um tema, né, muito desconfortável para muitas pessoas. Então, a sua contribuição aqui, valiosíssima. Muito obrigada. E, Rafa, antes da gente encerrar totalmente aqui o episódio, as indicações, tem indicação de filme aí? Olha, eu não lembrei de indicação de filme, não, nem de documentário. Posso Vocês têm? sugerir, Pode, então? claro, vamos Claro. deixar a nossa convidada. A Baleia. A né? Baleia, sim. É um sim. filme que
aborda ali de uma forma bem, bem bacana. E a gente tem alguns documentários na Netflix, como por exemplo sobre o uso do açúcar, as indústrias, então é um bom caminho. E lembrando que assim, dentro desse processo todo, a gente pode desenvolver outros 2 transtornos alimentares que nós não falamos, que é a ortorexia e a vigorexia. Sim, Fica aí de cache para quem quiser procurar. Pro próximo, né, gente? Vocês quiserem ver Rose novamente aqui, falando disso, dando sugestões pra gente, por favor, coloque aqui nos comentários, né, que a gente faz o convite de novo, né? E aí a gente vai se sentir honrado com isso. Rose, para as pessoas também que estão nos assistindo, onde te encontrar, qual é seu telefone, contato, onde que elas vão te achar? Elas vão me achar no Centro Médico Otávio Santos, né? O telefone é 779-8829-7524 ou no Instituto Glass. Pronto, aqui em Vitória da Conquista, que acredito que as pessoas vão ver a gente em todo lugar desse mundo. Exato. E olha, a gente atende online, viu? Perfeito, gente. Então, para vocês que assistiram esse episódio, esse é o 2º episódio da nossa primeira temporada do Evolic Cast. E claro, a gente já espera você no próximo episódio e também nas próximas temporadas. Tchau, tchau. Eu fico por aqui.